dia! Tudo bom, gente? Olha a gente aqui de volta. Para quem não me conhece, sou Flávio, fonoaudiólogo da APAI, e hoje nós estamos fazendo um vídeo para dar algumas dicas para as crianças que têm atraso de fala, para os pais ficarem um pouquinho mais tranquilos, pois é muito comum a gente receber as queixas dos pais dizendo que o filho não fala direito, que o filho não fala quase nada, ou não fala nada, ou então quando fala ninguém entende. Isso é uma coisa muito comum no dia a dia nosso aqui de fonoaudiólogo, e a gente vê bastante isso. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode dar algumas dicas de como você pode trabalhar em casa, né, ajudar o fonoaudiólogo nesse ponto, para ajudar também o desenvolvimento de fala do seu filho. Bom, gente, vamos falar aqui, dar umas dicas para quem tem bebê em casa, quem tem criança de colo. Criança de colo, uma das formas da gente estimular a linguagem é na atividade do dia a dia dela, né? De tomar banho, alimentar, trocar fralda. Essa parte, mamãe, você tem que estimular bastante seu filho, conversando bastante com seu filho. Você vai chegar na hora que você estiver amamentando, conversar, porque a criança vai estar mamando e ela vai estar olhando para você. Olha bem dentro do olho dela com todo carinho, com todo amor, e vai conversando com ela, vai falando palavras simples, é claro, você não vai usar um vocabulário rebuscado que não tem nada a ver, ou então um vocabulário muito chulo, também não é legal. Então você vai usar uma linguagem simples, vai conversar com ela, vai dizer que ela está se alimentando, por que ela está se alimentando, vai elogiá-la, mostrando sempre expressões de carinho, de felicidade, que é uma coisa prazerosa, tanto para a mãe quanto para a criança. Entendeu? Outra questão é quando você estiver trocando fralda ou trocando a roupa do seu bebê, você vai conversar, vai brincar com as partes do corpo, sempre nomeando as partes do corpo, mesmo que você ache que ela não entenda, mas você vai nomeando. Vamos aqui, ó, segurar a mãozinha, vamos passar a mãozinha por aqui, vamos levantar as perninhas, e você vai tocando na parte do corpo e vai falando, tá? E sempre com prazer, com verdade. Não adianta fazer isso mecanicamente, que você não vai ajudar em nada. Entendeu? Outra questão é quando você estiver... eu falei da alimentação, falei de você trocando a coisa, quando estiver dando banho, principalmente dando banho. Tem criança que não gosta, mas você tem que fazer aquilo ser prazeroso para a criança. Conversa com ela, sempre a conversa entrando na situação, fazer massagens, carinho enquanto dá banho. Entendeu? Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E outra situação que você pode fazer com crianças de colo também é quando você estiver em casa com familiares, fazer ela reconhecer as vozes. Por exemplo, a titia veio ou o papai veio, olha lá, o papai está falando com você, a vovó está olhando para você, olha para a vovó, faz ela reconhecer as pessoas que convivem com ela, né? Isso é muito importante. Bom, para crianças um pouquinho maiores, que já estão andando, né, já estão falando, acima mais ou menos de 2 anos, que também tem um atraso na fala, ou às vezes tem mais de 2 anos, tem 5, 6, mas tem um atraso bem grande na fala, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o dia a dia para trabalhar o estímulo da fala, né? Você vai incentivar, né, a criança a ver bastante figura, você vai mostrar objetos, animais, vai fazer o sonzinho dos animais, pedir para ela imitar o som do cachorro, mostra o cachorro, olha o cachorro faz au-au, o gatinho faz miau, entendeu? E pedir para ela imitar o sonzinho, mesmo que ela não imite, mas se ela tentar imitar ou ela conseguir imitar o som, elogie bastante, faça isso uma festa, faça isso um prazer e que crie na criança uma vontade de, olha, eu vou fazer mais, eu vou falar mais,
porque eu vou ser reconhecida. O reconhecimento nas atitudes do dia a dia para a criança é muito importante. Nunca a gente deve dizer para a criança, não estou te entendendo, porque isso da primeira vez pode passar, mas da segunda vez isso vai trazer uma frustração para a criança, que ela vai começar, até então ela não tinha noção, mas ela vai começar a ter a noção de que não está sendo entendida. E isso é frustrante para a criança, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Você vai chegar, vai incentivar a criança a ouvir música, conte bastante história, com livrinhos que tenha bastante figuras. Se você não tem livro em casa, conte história, ensine essa história, né? Vai encenando, fazendo movimentos, para que a criança consiga, já que ela não tem uma figura para ver, ela consiga visualizar isso, entendeu? Bastante jogos de imitação. Vamos também incentivar as cores, porque às vezes mas eu não tenho nada, não tenho brinquedo nenhum com cor. Mas você tem copo, você tem garrafa, você tem tampinha de garrafa em casa. E nesse dia a dia você tá lavando louça, a criança está por perto, você tem um copinho azul, olha só, fulano, olha qual copo, ele é azul, entendeu? Vamos começar a incentivar as cores para desenvolver também isso na criança. E sempre, tudo que você tocar, enquanto estiver com a criança perto, dá nome, entendeu? Vamos incentivar, para que serve? Olha aqui, essa aqui é a cadeira, olha a cadeira serve para sentar. Numa fase mais avançada, você já vai começar a estimular a criança a fazer o seguinte: fulaninha, para que serve a cadeira? E você deixar ela completar, entendeu? Para que serve a mesa? Isso você vai ajudando a estimular a linguagem, sempre trazendo também palavras novas, né? E quando você trouxer uma palavra nova para o vocabulário dessa criança, você repetir várias vezes, para ela começar a fixar. Bom, ensinar ordem às crianças, por exemplo, as crianças menores, na faixa de mais ou menos de 2 anos, você já pode começar a ensinar ordem para ela. O que seria a ordem? Dar ordens. Fulaninha, vai lá e pega a bola. Fulaninha, vai lá e traz o brinquedo para cá. Você, a organizar as brincadeiras dela, e você vai estimulando também. Bom, sempre conversar bastante com a criança. Esse é o fator essencial, estimulando com palavras novas, historinhas, né? Deixar mesmo, se ela está numa idade mais avançada, incentivá-la a criar as próprias histórias. Isso é muito bom, entendeu? Nunca cobre, esse é papel que o fonoaudiólogo vai fazer dentro da parte de terapia, mas nunca cobre a criança a perfeição na linguagem. Primeiro que você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Às vezes a gente erra. Então, nunca cobre a criança. Ela falou errado, você não vai corrigi-la, você vai dar o padrão certo. Por exemplo, ela falou Flamengo, você vai falar Flamengo. Você está dizendo Flamengo. Não diga que ela está errada, não diga que ela falou errado, não diga que não está entendendo. Você vai dar o padrão certo, né? Repetir esse padrão certo algumas vezes e deixa. Toda vez que ela falar, você vai falar uma coisa errada, você vai dar o padrão certo, mas não cobre. Não cobre. Principalmente se ela tiver entre 2 e 5 anos de idade. Porque algumas alterações na fala são normais ainda nessa faixa. Então você não vai cobrar. Bom, e sempre falar com a criança de uma forma normal. Não é falar que nem... bebezinho vai fazer isso, vai fazer... Não, criança você tem que falar como se estivesse falando com um adulto. Porém,
dentro de uma linguagem simples, entendeu? Evitando sempre de usar termos complexos, termos pejorativos, falas que não são muito adequadas para as crianças, porque a gente tem determinados pais, determinados tios, vovós, primos, que saem falando palavrão para tudo, e a criança não precisa aprender isso agora. Bom, outra coisa é música. Música é muito importante para o desenvolvimento da fala. Estimular as crianças a cantarem, cante junto com elas, escutem bastante a música, cante junto com elas. Claro, músicas de acordo com a idade. Você não vai botar um funk pesadão para uma criança de 2, 3 anos. Né? Ter um pouquinho de coerência. Gente, ficou aqui algumas dicas. Na próxima semana a gente traz mais dicas para estimulação à fala. E um beijo para todos.